Pessoal, para tudo que você está fazendo aí, porque tem muita notícia importante aí acontecendo aqui no Brasil e também no mundo, tá? Tem notícia de prisão em São Paulo, investigação contra o filho do Bolsonaro, tá? Que acabou sendo arquivada, tá? Além disso, nos Estados Unidos está acontecendo uma pressão enorme, tá? Junto aos amigos do presidente Maduro, né? Do ditador Maduro, tá? Justamente para fazer bloqueios e sanções contra eles. E ainda tem mais, né? O Boulos que teve problema aí com a justiça, tá? A gente vai explicar direitinho o que aconteceu aqui, tá? Que a justiça estava atrás do Boulos, tá? E o processo acabou sendo arquivado. Eu vou te contar o porquê que foi arquivado esse processo, tá? O governo Lula também está sendo bem mais criticado aí em pesquisas recentes, tá? E a disputa pela prefeitura de São Paulo também está pegando fogo. Tem muita coisa acontecendo, tá? Além disso, a oposição está de olho no impeachment do Alexandre de Moraes, né? Então, se você quer saber tudo sobre o que eu falei aqui de notícias, tá? Já se inscreve no canal, habilita o sininho e já vamos direto aqui, né? Sem mais delongas. A gente já traz a primeira notícia aqui. Ministério Público arquiva inquérito contra Carlos Bolsonaro e denuncia 7 pessoas por rachadinha no gabinete dele. Olha só isso aí. Vamos ver como é que tá essa situação. O Ministério Público, né, do Rio de Janeiro denunciou por peculato 7 funcionários do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, né? Então, por esquema de rachadinha. Segundo a promotoria, né, ela acabou, na verdade, arquivando o caso contra o Carlos por falta de provas que indiquem movimentação financeiras irregulares para as contas de Carlos Bolsonaro ou pagamentos relacionados, tá? Então fizeram, normalmente fazem uma devassa nas contas, né, nos recebimentos, e verificaram que nada foi constatado a respeito do Carlos Bolsonaro e decidiram simplesmente arquivar este processo, tá? Segundo o MP, o esquema ocorreu entre 2005 e 2021, tá? E o chefe da organização criminosa seria o chefe de gabinete, tá? Do Carlos Bolsonaro, o Jorge Luiz Fernandes. Ele teria usado sua influência e proximidade à família Bolsonaro para nomear funcionários que repassavam parte dos salários a Fernandes. Tá? Ao todo, 1.700.000 reais foram desviados pela quadrilha. Jorge Fernandes teria ainda criado uma conta bancária para gerenciar o montante desviado, né? Os outros denunciados também foram funcionários de Carlos em seu gabinete. Então tem aqui o nome dos outros 7, né? Então Jussiara, Alexander, Tiago, né? José, Andréia, Regina e Célia, tá? Então essas pessoas aqui foram indiciadas, tá? Segundo o site da Câmara, os 7 denunciados, apenas 2 pessoas não trabalham mais no gabinete, seria a Andréia e a Jussiara, tá? Que foram exoneradas em 2019. Os denunciados que ainda trabalham no gabinete, então Jorge, Alexander, Tiago, José e Regina. Tá? Então, fala aqui, pessoal, né, do arquivamento contra o Carlos. A promotoria afirma que não encontrou indícios suficientes para acusar o vereador no esquema de rachadinha que ocorria em seu gabinete, tá? Então, embora existam indícios de que os assessores não estariam cumprindo corretamente sua jornada de trabalho, sem a devida prestação de serviços, não foi possível identificar nenhum indício de crime, apenas uma infração administrativa, o que torna os fatos atípicos do ponto de vista penal, tá? Pessoal, eu acho incrível, né, que um deputado, né, tenha acesso a tantas pessoas para ajudar eles a tocarem um gabinete, por exemplo, né? Eu estava vendo uma matéria esses tempos falando da Suíça, né? Que mostrava lá que os políticos não têm todo esse arrego que tem aqui, né? Essa legião de pessoas trabalhando para eles, né? Motorista, enfim, todos
esses auxílios que existem, né, que acabam encarecendo demais cada político nosso, né, seja um deputado, seja um senador, né, então encarece demais, né, então só para você ver, 7 pessoas, né, então que trabalhavam lá no escritório do Carlos, né, então é muita gente, né, pessoal, é uma microempresa, né, para quê, né, não estou falando no caso específico do Carlos, mas estou falando de modo geral, né, de deputados e senadores, né? Qual é a necessidade real disso, né? Então, é uma coisa só para a gente pensar, tá? Próxima notícia aqui. Estados Unidos impõe sanções a aliados de Maduro por papel em obstrução da eleição. Chefe da diplomacia americana disse que saída de González da Venezuela é o resultado direto das medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro desencadeou sobre o povo venezuelano. Pessoal, só pelo fato dele ter perdido e não ter disponibilizado a vaga, por assim dizer, para o Edmundo, né, já quer dizer muita coisa, né? Apesar que o Maduro também nunca me enganou nessa historinha que ele veio aqui para posse do Lula e que o Lula fez o merchan aí do Maduro. Enfim, só acreditou quem realmente acredita em Papai Noel, né? Então, os Estados Unidos impuseram sanções na quinta-feira passada a 16 autoridades venezuelanas alinhadas com o com o ditador Nicolás Maduro, né? Pelo seu papel de obstrução das eleições injustas no país. Então, uma coisa que não foi a eleição na Venezuela foi justa, né? Nem limpa. As sanções ocorrem mais de um mês depois das eleições presidenciais na Venezuela e dias depois do candidato Edmundo ter fugido do país. Os Estados Unidos consideram González o candidato vencedor nas eleições. Eu também, tá, pessoal? E parece que a Espanha também, né? Então não faz nem sentido isso. Então, sua saída da Venezuela é o resultado direto das medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro desencadeou sobre o povo venezuelano, inclusive contra González e outros líderes da oposição desde a eleição. Quem falou isso, pessoal? Nada mais, nada menos que o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, tá? O comunicado foi feito domingo passado. As novas sanções incluem líderes do Conselho Nacional Eleitoral, CNE, alinhado com Maduro no Supremo Tribunal de Justiça. Pessoal, a gente sabe lá que o TSE deles lá e o TSJ deles lá é totalmente corrompido, totalmente pró-Maduro, né? E eles vão escrever o que Maduro falou, né? Então, isso aí realmente tem de haver, sim, sanções para essas pessoas que impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos, bem como militares de inteligência e governos responsáveis pela identificação e repressão através da intimidação, detenções indiscriminadas e censura, tá? Então, afirma um comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro. Esses funcionários, eles foram nomeados por Maduro, que foi alvo de sanções, né, em 2017, tá, pessoal? Então, bem complicado, né? Essa situação realmente tá aí, né? Os funcionários do Maduro, por assim dizer, estão tendo sanções americanas, tá? E muitas das pessoas aí, pessoal, tem conta fora, tem bens fora, então tudo isso está passível dos Estados Unidos bloquear, tá? Inclusive questão de visto para entrar nos Estados Unidos, tá? E aí os Estados Unidos fazendo pode fazer também para um bloco maior, incluindo a Europa, tá? Próxima notícia aqui do Boulos, né? Então, Boulos, que estava sendo procurado pela justiça, né? Ficou 6 anos sem ser encontrado pela justiça, né? E aí o processo prescreveu. Olha isso, pessoal. É possível uma figura pública como Boulos não ser encontrado por 6 anos, tá? E aí não correu nada, revelia, quer dizer, não fizeram nada, não publicaram diário oficial, não teve nada. Então vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu aqui.
Melancolicamente se trabalhou pela confecção da justiça, mas o criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica de modo muito semelhante a outro personagem mais famoso que pretende ser o mandatário maior. Muito triste e lamentável esta constatação. Quem chamou o Boulos aqui de criminoso, pessoal? Nada mais, nada menos que o promotor João Carlos de Camargo Maia, membro do Ministério Público Paulista, tá? Então, chamou o Boulos de criminoso e disse que conseguiu fugir por manobra jurídica. A gente sabe que os melhores advogados, né, defendem a esquerda, né, pessoal? E de leis eles são craques, né? Então, o desabafo, né, desse promotor, tá, está em um documento no qual é obrigado a reconhecer a extinção da ação movida contra o candidato à prefeitura, Guilherme Boulos, por acusação de dano ao patrimônio público. O documento é lá de 5 de outubro de 2022 e, segundo esse promotor, né, o João Carlos, uma prescrição obtida por meio de alto investimento em escritórios, né, de advocacia, configurando chicanas jurídicas, fuga de oficiais de justiça, recursos mirabolantes, habeas corpus. Se você tem dúvida que no Brasil, com bastante dinheiro, pagando os advogados certos, você consegue fazer tudo isso, pessoal, aqui está a prova para que você não tenha mais dúvidas, tá? Já o advogado Alexandre, da defesa de Boulos, afirma que é injusto culpá-lo pelos erros do Ministério Público. O defensor afirma que hoje o deputado avisou durante seu depoimento que mudaria de residência, de Osasco para o bairro paulistano de Perdizes, indicando o novo local, e que no processo constam telefones dos advogados, sendo que esses nunca foram procurados para ajudar a localizá-lo. Bom, só procuraram o Boulos em endereço sem sentido. Ele trabalhava na Faculdade Mauá e foram no Instituto Mauá. O inquérito ficou jogado por anos. Não teve tentativa nenhuma de escapar. O Boulos nem sabia do processo nesses 6 anos. Foi o Ministério Público que abusou do direito de errar, diz o advogado. Boulos, pessoal, ele foi processado por envolvimento no episódio conhecido como a desocupação do Pinheirinho, em 2012. E ele foi preso em flagrante, tá? Sobre essa suspeita de ter atirado pedra contra uma viatura da Guarda Municipal de São José dos Campos e incitado famílias desalojadas a danificarem o ginásio de esportes da cidade, onde ocorria o atendimento oferecido pelo município. O agora candidato, que na ocasião se apresentou como professor universitário da Faculdade de Mauá, foi solto após fiança de R$700. R$700 não paga nem o para-brisa de um carro que ele tenha quebrado, né? Em depoimento, Boulos negou ter danificado ou provocado alguém para destruir o patrimônio público e disse ter sido agredido pelos guardas. A desocupação do Pinheirinho foi uma das ações mais violentas da PM nessa área. Chegou a campanha do pessoalista na semana passada com uma versão de Boulos sobre a participação dele no episódio. Em vídeo, ele diz ter ficado por um tempo na delegacia e que o processo foi extinto. Tá? Então, isso de fato ocorreu, mas passou por um longo caminho. Em notas, o Boulos diz que se tratar de uma ineficiência jurídica, no qual foi mais prejudicado ao ser processado por anos sem conhecimento. Guilherme Boulos nunca foi condenado a cumprir sentença e jamais fugiu da justiça, afirma. No processo em questão, ele apenas foi notificado em 2019 devido a uma sucessão de erros do promotor. Bom, pessoal, aqui a Folha, né, teve acesso ao processo, tá? E ele foi denunciado sob acusação de crime de dano qualificado ao patrimônio público, com pena máxima de 3 anos de detenção. Tá? Então, aí teve uma movimentação aqui, tá? E a promotoria requereu a citação do réu
por edital, né, Diário Oficial, a suspensão do prazo de prescrição de 8 anos. Tá? Então, em 2015, a Justiça determinou a publicação do edital. Né? Então, em novembro, sem manifestação do Boulos, o processo foi suspenso, assim como o curso de prescrição. Então, a gente vê aqui, né, uma forma aí, da Justiça, né, tropeçando nela mesma, não consegue, infelizmente, ir atrás de uma pessoa que pelo que a gente entendeu aqui, era professor na faculdade de Mauá e deveria ser facilmente encontrado, né? Então, uma pena aí, a Justiça não consegue fazer o trabalho dela, né? E acabou ficando por isso mesmo. Procurado pela Folha, o promotor não quis se manifestar, né? Com a anulação da situação por edital, a Justiça reconheceu a prescrição do caso. Em outubro de 21, decidiu pela extinção da punibilidade do Boulos. Né? No mesmo mês, a defesa solicitou a devolução do dinheiro pago como fiança. Em abril desse ano, a Justiça determinou o pagamento a Boulos de R$ 1.459. A campanha de Boulos diz que o candidato foi até São José para apoiar a população sem teto, durante a maior e mais violenta reintegração de posse que se tem notícia no estado de São Paulo. Bom, pessoal, aí está a notícia, né? Vamos para a próxima. Avaliação. Opa, deixa eu pegar aqui. Que ele entrou no site errado aqui, pessoal. Enquanto carrega ali, vamos ver aqui. Avaliação negativa do governo Lula dispara em nova pesquisa. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está, então, a avaliação, né, do governo do Lula. Avaliação negativa da gestão do presidente Lula cresceu em agosto, saindo de 31% para 34%. Me conta aqui nos comentários se você alguma vez já foi entrevistado em alguma avaliação do governo Lula. Me conta aí se você conhece alguém ou já ouviu falar de alguém próximo a você que foi entrevistado. Eu gostaria de saber, porque até hoje eu nunca conheci ninguém que foi entrevistado, tá? A avaliação negativa da gestão do Lula cresceu em agosto, né? Então, o grupo de brasileiros que considera a administração do petista como ruim ou péssima cresceu. A pesquisa foi conduzida pelo IPEC e divulgada na quinta passada. O crescimento da avaliação negativa do Lula, né? Então, para 28% dos brasileiros, a administração é considerada regular, tá? E no mês de julho era 31%, tá? E os outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar. Então aqui a gente tem mais facilzinho, né, de ver aqui. Teoricamente, aprovação 49%, desaprova 45%, não sabem ou não responderam 6%. Estou achando bem alto esse número aqui de aprovação em função do que tem acontecido no Brasil, tá? Além disso, no quesito confiança, os resultados mostraram um cenário dividido. Quer dizer, 49% aprova o governo, mas 52% não confia no governo. Me explica aí como é que funciona isso aí, pessoal. 45% confia, né, no governo e não sabe ou não responderam 3%, tá? Então tá aí mais uma pesquisa aí falando da avaliação negativa do governo Lula. Vamos para a próxima pesquisa, pessoal. Como é que está aqui o governo, na verdade, a Prefeitura de São Paulo, né? A briga está acirrada, toda hora um passa do outro, né? O Boulos estava em terceiro lugar, nessa nova pesquisa está em segundo lugar, tá? Então, vamos ver aqui o que está acontecendo. Paraná Pesquisas para São Paulo, né? Então, Nunes teria 25,1%, Boulos 24,7% e Marçal 21%. Que engraçado, né? Marçal estava liderando em outras pesquisas e aqui no Paraná Pesquisas ele aparece em terceiro lugar. Vamos ver o que diz aqui. Paraná indica a situação de empate triplo na liderança, com intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, né? Então o levantamento foi na sexta-feira, conforme a pesquisa do atual prefeito paulistano, o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, aparece numericamente à frente. Depois o Boulos e surge na sequência o Pablo Marçal, né?
dados do Paraná Pesquisa, ele fala aqui que houve uma inversão na ordem numérica e as alterações na pontuação. Na semana passada, o Boulos estava na frente, né? E agora é o Nunes que está na frente. E o Marçal, segundo o Paraná Pesquisas, estava em terceiro lugar na outra pesquisa também. Pessoal, o legal dessas pesquisas é que elas ficam, né? E depois a gente vê o quanto elas erram, né? Que foi o caso do Tarcísio. O Tarcísio, segundo a pesquisa, estava em segundo lugar, né? Perdendo para o Haddad em todas as pesquisas, né? E milagrosamente ele virou o governador de São Paulo, tá? Então, muito cuidado com o tipo de informação e pesquisa que orienta o seu voto, tá? Próxima aqui, notícia: oposição cria sites para mostrar posições de parlamentares sobre impeachment de Moraes. O que são esses sites, pessoal? Mostrando justamente quem está indeciso, né? E aí, milagrosamente, ajuda a conseguir mais votos, né? Então, é o que a gente tem visto aí. Deixa eu ver se aparece aqui o site. Não está aparecendo o site, tá? Mas o que diz aqui, né? Os senadores e deputados de oposição criaram 2 sites para divulgar a posição dos parlamentares sobre o impeachment. Ou seja, com o site fica mais grave, né? Então a pessoa já sabe que o cara está em cima do muro. O site intitulados Votos Senadores, Votos Deputados, deixa eu até tentar abrir aqui, pessoal, enquanto tenta abrir ali, a gente dá uma olhada. Trazem o nome, foto, partido, contatos políticos e redes sociais de cada um dos congressistas, além de sua posição em relação ao assunto. Esse site tem como objetivo apresentar as intenções de voto ou apoio dos senadores aos projetos e pautas em discussão. Confira se eles estão honrando o voto de você, eleitor, depositou neles, né? Diz a página dedicada. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui a página votossenadores.com.br. Olha que interessante, a gente já consegue ver aqui quem está a favor, quem está indefinido, quem está contra. Então, por exemplo, se você quer ver quem está indefinido, são 36 votos, tá? Então, quem está indefinido? A gente olha aqui, os indefinidos. Aí tem a foto deles, todos, e aí aqui tem e-mail, Instagram e telefone, pessoal. Então, você pode entrar em contato com cada um desses indefinidos. Ó a Soraya Tronic aqui indefinida, ó o Romário aqui indefinido, ó a Mara Gabrilha aqui indefinida. Vamos ver quem mais que a gente conhece aqui. Esses são os mais conhecidos e tem quem sabe, ó o Ciro Nogueira aqui também indefinido. E a gente sabe aqui que o Rodrigo Pacheco, né, o Davi Alcolumbre, realmente ficarão indefinidos mesmo, né, pró-governo. Tá? Mas aqui está o site, né? Então entra ali no site, vê se o seu senador, se o seu deputado já está a favor ou indefinido, tá? Ou contra, tá bom? Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, habilita o sininho e conta os comentários aí, né? O que você achou dessa pesquisa aí de São Paulo, né? Se tem a ver, se não tem a ver, né? Se você acha que realmente o Marçal está em terceiro lugar ou se era para ele estar em primeiro, me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.